Olá amigos, em meio a um boom ecológico, as baterias de sal parecem ser um verdadeiro sucesso. Mas o futuro delas é tão promissor quanto anunciado? Isso é o que descobriremos neste vídeo. Muitas alternativas ecológicas aos combustíveis fósseis poluentes estão ganhando terreno ao longo do tempo. A bateria de sal parece ser uma candidata ideal. O compromisso com uma transição energética muito mais verde está em andamento. O bem do nosso planeta é agora uma prioridade. As baterias ainda estão muito associadas ao lítio, que tem uma alta densidade de energia, bem como a capacidade de garantir um excelente desempenho em uma base contínua. Além disso, estão disponíveis em diversas situações químicas e em diferentes formatos. Isso permite uma ampla variedade de usos. As baterias de lítio também se beneficiam de uma excelente relação custo-benefício, e isso as tornam acessíveis. A maioria dos fabricantes garantiu sua segurança e confiabilidade ao longo do tempo. E os benefícios não param por aí. Também é importante ressaltar que uma bateria de lítio é sempre reutilizada, e esta é particularmente a questão do armazenamento de energia. Mas você acha que as baterias de sal têm a capacidade de fazer melhor? É certo que o nosso futuro apresentará novas energias renováveis. Estamos, portanto, em uma encruzilhada, prestes a ser os agentes de uma mudança radical. As baterias de sal representam uma tecnologia particularmente interessante. Mas sobre o que é isso? Essas são as baterias de cloreto de sódio e metal. São compostos de um cátodo à base de metal e um ânodo de sódio fundido. E estes são colocados em uma caixa de aço, separados por uma membrana de cerâmica que permite a passagem de íons ao contrário dos elétrons. Esses átomos se movem em um circuito externo durante a carga ou descarga. As baterias de sal, portanto, contêm diferentes materiais além do sal. Estamos falando de alumínio, ferro, sódio e muitos outros derivados. Será que isso pode funcionar bem? Na fase de descarga, os materiais ativos são o cloreto de sódio, bem como pós-metálicos, que são principalmente à base de níquel. Na fase de carga, esses materiais são convertidos em cloreto de sódio e metal. O eletrólito de estado sólido é a alumina, que permite o transporte de íons de sódio e fornece isolamento entre o ânodo e o cátodo. No entanto, as células devem ser aquecidas a uma temperatura de aproximadamente 250 graus. Esta é uma das características dessas baterias de sal. O cloreto de sódio deve ser derretido para ser usado. A temperatura deve, portanto, ser mantida em um nível muito alto. A bateria de sal só funcionará se o sal estiver derretido, e o sal só derrete em temperaturas extremamente altas. Assim, o coração da bateria consiste em células. Ao redor delas, há várias camadas de isolamento. Esta é uma proteção que garante uma temperatura constante entre 250 e 270 graus. Você já tinha ouvido falar das baterias de sal? Certamente, porque elas existem há 40 anos. Em crises anteriores, muitos pesquisadores buscaram alternativas ao petróleo. Trata-se em particular da bateria Zerbra, que foi considerada como a solução que permitiria enfrentar a crise energética. A base de sal fundido é obra do pesquisador sul-africano Johan Coetzer. Com o tempo, esta bateria atraiu a atenção de muitos fabricantes, mas sem nenhum sucesso real. No entanto, a empresa ainda existe e continua a produzir baterias de metal de cloreto de sódio. Mas por que esse princípio é tão atraente? As baterias de sal fundido são feitas de matérias-primas prontamente disponíveis de origem natural. Seus longos ciclos de vida e altos padrões de segurança são vantagens particularmente reconfortantes. No entanto, uma questão permanece: por que elas nunca conseguiram substituir as baterias de lítio? Parece que uma bateria de sal não é perfeita em algumas áreas. A temperatura que lhe permite operar é muito difícil de alcançar. Demora muito, além disso consome muita energia apenas para se manter funcionando. A bateria, portanto, descarrega a uma velocidade incrível. No entanto, agora é essencial atingir o objetivo universal que nos propusemos até 2050. Trata-se apenas de reduzir as emissões de gases do efeito estufa para se aproximar de um nível mais próximo do zero. Como resultado, o mundo está cada vez mais interessado em avanços tecnológicos de baterias. É por isso que um grupo de pesquisadores da Universidade de Sydney decidiu enfrentar um desafio assustador. Eles decidiram atualizar a reputação da bateria de sal. Assim, eles melhoraram a reatividade do enxofre, bem como a reversibilidade de suas reações com o sódio. E como eles chegaram lá?
Eles chegaram lá através de um processo simples de pirólise e eletrodos à base de carbono. Isso possibilitou exibir uma capacidade muito alta, mas também uma vida útil muito mais longa à temperatura ambiente. Estamos falando de uma bateria que é ao mesmo tempo sódio e enxofre e é a chamada bateria NAS. Sua capacidade seria significativamente maior que as das células de íons de lítio. Também seria mais densa em energia e menos tóxica. Certamente as baterias de íon de lítio são amplamente utilizadas em todo o mundo, especialmente em dispositivos eletrônicos e armazenamento de energia. No entanto, elas são muito caras de fabricar e difíceis de reciclar. Mas seria o fim do lítio? Isso é o que a equipe de pesquisadores da Universidade de Sydney está tentando implementar e parece ter um bom começo. Para reduzir o custo de fabricação, eles decidiram usar uma mistura de sal fundido de materiais constituintes processados a partir da água do mar. Esta nova bateria teria uma capacidade 4 vezes maior que as baterias de íon de lítio. As energias renováveis estão finalmente evoluindo. Tal tecnologia teria, portanto, a possibilidade de garantir maior segurança energética. Também permite que muitos países enveredem pelo caminho da descarbonização graças a esta energia limpa e de baixo custo. O objetivo é simples: fornecer uma alternativa viável para grandes sistemas de armazenamento de energia renovável. Este projeto é prioritário no combate ao aquecimento global. É verdade que a energia elétrica é uma das engrenagens das mudanças que estamos vivendo. Muitas vezes ela requer a aplicação de sistemas de armazenamento para ser usada posteriormente. No momento, o íon de lítio detém o monopólio das tecnologias de bateria. Infelizmente, produtos eletrônicos como veículos elétricos são usados em massa. Assim, o preço dos recursos de lítio continua aumentando. A indústria está, portanto, procurando por sistemas de bateria de baixo custo e alta densidade de energia. A bateria NAS parece atender a todos esses critérios de eficiência. Sódio e lítio competem nessa área. Mas qual dos dois vencerá a batalha? As baterias NAS estão prestes a invadir os veículos elétricos. O futuro parece sombrio para o meio ambiente, mas as soluções estão chovendo. Será que seremos capazes de salvar o planeta, substituindo todos os carros térmicos por veículos elétricos? Devemos agir mesmo que pareça muito complicado. As baterias de sal poderiam resolver muitos problemas, sejam eles ambientais ou econômicos. De um modo geral, nossos dispositivos eletrônicos devem ser alimentados por esta bateria de sal super barata. No entanto, as energias renováveis não são regulares o suficiente, daí a necessidade de elementos de armazenamento. Ao contrário do lítio, as baterias de sal fazem parte de um sistema para proteger nossa Terra. Se as baterias de lítio não cederem seu lugar, esse recurso logo se tornará mais importante que o petróleo e o gás. Até 2030, precisaremos de 18 vezes mais lítio. Em 2050, estamos falando de uma taxa de 60 vezes superior à atual. Além disso, esses materiais têm um custo principalmente em termos ambientais. A mineração de lítio pode levar à escassez de água, perda de biodiversidade, danos às funções do ecossistema e degradação da terra. A alternativa da bateria de sal marinho, portanto, parece ser a correta. É certo que esse recurso está disponível em todos os lugares e o tempo todo. Mas estamos à beira de uma maior segurança energética? A transição para a descarbonização está realmente acontecendo? A bateria de sal é a tecnologia do futuro que precisamos? Não hesite em dar a sua opinião nessa questão, deixando um comentário educado. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até breve no ATEC PT!